O Leonardo Jardim falou sobre a confiança que ele tem no elenco do Cruzeiro, de quem ele tem. Olha só, vamos ver. Assim, em relação àquilo que eu penso do plantel, eu penso e tenho demonstrado, não é? Porque nós temos um grupo de 16, 17 jogadores que mesmo houve 3 ou 4 alterações e a equipa manteve-se competitiva. Nós temos esse que é o núcleo principal do efetivo. Ele fala 16, 17 jogadores? É isso que eu entendi no português da Leli? Sim. Então, ele tem 16, 17. Primeira coisa que eu quero te perguntar, como atleta, você como um jogador escuta isso, normal, de boa, tranquilo, faz parte? É, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. É assim, alguns sabem que estão no 17, outros têm dúvida e outros sabem que não estão. O problema é esse que tem dúvida, né? Porque os meninos, assim, quem tá começando, tem alguns jogadores que sabem, mas aquele outro fica sempre na dúvida. Pô, será que eu tô nesse 17? Será que esse recado é pra mim? Ele falou, de fato, uma verdade. Mas normalmente é isso, Jota. Não é só o Cruzeiro, não. Os elencos, em geral, Perfeito. você tem ali 11 mais não 3, 4 jogadores bem lembrado. Que são mais utilizados, que são os jogadores que quando alguém está suspenso, às vezes você improvisa para utilizar aqueles 4, 5 ali. Mas, em alguns momentos, não é preciso externar isso. Eu até falei isso do Cuca, que o Cuca estava muito honestão, e o Jardim também tem sido honestão também. Eu acho que não precisa falar isso. Né? Não precisa falar isso, o torcedor sabe, todo mundo sabe quem são as peças mais utilizáveis. Acho que ele pode ter um pouquinho mais de cuidado quando ele fala isso, mas ele falou a verdade. Então vamos analisar, tem na tela aí, quais seriam esses 16, 17 atletas? Do elenco inteiro do Cruzeiro, Cabidão, nós temos ali os 11, obviamente. A gente coloca o titular, acho que fica mais fácil. Os 11 já estão dentro desses 16, 17. Cássio, William Fagner. Não, mas coloca um só Vamos só colocar um para facilitar, tá? William. Cássio, William? De titular? Ele foi o titular contra o Palmeiras, gente. Eu não posso negar isso. Eu acho que o Fagner é titular. Eu também acho que o Fagner é titular. É Esses questões físicas, tá? Eu acho. Então vai Fagner, gente. Então mas vamos. Eu tô vindo pelo último jogo. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Perfeito. Fazem parte. Os dois Lucas, beleza? volante. Lucas Romero, Lucas Silva. Perfeitamente. Beleza? Christian, Wanderson. Matheus Pereira e Caio Jorge. Pronto, esses 11. Então, esses 11 aí não tem segredo. Feijão sem bicho. Feijão sem bicho. Completou aí? Fechou ali a linha defensiva. Coloca então Lucas Romero e Lucas Silva. Nós estamos aqui devagar, gente, para você que está no rádio, porque na plataforma visual nós estamos montando ali um mapinha, né? Como é que fala isso aí? Dá pra ir. O que é isso aí que a gente tá montando? Quebra-cabeça? Isso é quase que um painel, né? Um organograma. Olha que bonita essa palavra, organograma. Um painel com... Então aí depois você coloca Matheus Pereira, coloca o Wanderson e o Christian e coloca o... Caio Jorge. Caio Jorge. Beleza? Okay. Fechamos os 11. Ok. Além dos 11, já indo lá de trás, o William entra. Jonathan Jesus entra. Perfeito? Eduardo. Calma. Já pulo pro Eduardo. Já? Já pra fazer 15, 16, Eduardo. Eduardo, Matheus Henrique. Não, o Matheus Henrique não tá nem jogando. Ué, mas ele faz parte. Não, mas calma. Não, hoje ele não... Nessa fala dele, ele não tá contando com um cara que tá no DM. Será? Mas não pode, gente. Eu vou contar com 16, 17, inclusive o 17. Não, mas quando ele fala de elenco... O 17º tá lá, fazendo bicicleta. Quando ele fala de elenco, aí ele fala... mas eu acho que é pontual do jogo. A gente pensa em contratações, a gente pensa na temporada. Não, acho que ele expande isso, não. Não acho, de verdade. Sério? Mas para um jogo você ter 16, 17 é maravilhoso. Só entra 15, 16. Tá maravilhoso. Então, tá perfeito. É isso. O Cruzeiro tá perfeito. Mas ele tá falando exatamente sobre essas substituições aí. 5. Ele tá falando de elenco, de temporada. Ele tá falando de rotação de elenco. Que Ele tá falando de rotação de elenco. Ele tá falando de rotação de elenco. Pra jogo, CJ, aí não tem nem discussão. Tá ótimo você ter 17 disponíveis no nível parecido. Tá maravilhoso. Então, junto quebra-cabeça, ele falou isso depois de um jogo, numa entrevista coletiva. Ele fala de substituições de 2 ou 3 ali. E outra coisa, como é que ele vai falar do elenco da temporada, sendo que vão trazer aí 3, 4 peças, como o Samuel Venâncio disse ontem à noite? Mas ele falou de elenco. Ele falou de elenco. Não, então aí ele vai tirar 3 ou 4 peças desses CJ, 17. Não, ele quer ter 20. É porque ele tá com 23 jogadores.
no elenco, 24 jogadores no elenco. Ele quer ter 20 Em se ele condição. Tem 16, isso. Porque pra ele, alguns não... CJ, essa frase dele falou o seguinte, alguns não têm condição ou condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Simples, rasgado e frontal, Você como foi o direto professor. e ele foi polido, tá É. bom. Mas então o Wallace tá fora ali. Ele tem que fazer gestão Né? de grupo, eu não. O Wallace tá fora. Pra Só pra mim gente tá. pensar. Pra Hoje mim tá. dos Pra mim tá. Hoje tá. 16 tá. Mas mim tá nenhum fora. volante? O Matheus Henrique, Só. que... Matheus Henrique e Eduardo. Eduardo, Henrique então. e Então Eduardo. pula o Eduardo aí. Bora. Coloca o Eduardo. Pra frente. Só o Jonathan. Do zagueiro, só o Jonathan Jesus. Only Jonathan Jesus. Só o Jonathan Que Jesus. o produtor tá perguntando qual zagueiro nós O estamos Jo- repetindo Porque é a mesma aqui. coisa, João Marcelo, que teve uma temporada muito legal, tá machucado. Não, mas ele não vai contar com ele na temporada. Não, beleza, Não, mas- mas na temporada ele não vai. Matheus Henrique já tá fazendo transição. Já? Já. O João Marcelo no final desse ano volta, Não, o João Marcelo, Acho que foi gente, esse ano, foi... É? Acho que foi esse Foi ano. trem violento. Se ele chegar em outubro, dá graças a Seria Deus. ótimo. Então, Bolasse e Gabigol, podemos? O Eduardo tá aí já, Gabigol não? com certeza. Gabigol com certeza. Gabigol, com certeza. Marquinhos Marquinhos vai comprá-lo, né? Não, Marquinhos, não Marquinhos tem tem nenhuma entrado, dúvida. né? Não, Já passou, deu... tá? Não, acho que já Já bateu, passou. agora bateu. Eu acho que é isso. Aí, ó. Não, mas aí a gente tem que colocar o Marquinhos ou Bolasse. Eu não sei se ele conta tanto com o Bolazzi assim, Olha lá, 11, igual a 12, gente... 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 aí. Eu acho Pois que é, isso. e aí tá? a gente não coloca o Bolasse. Pra mim, Marquinhos tá na frente do Bolasse. Nossa. Eu Você acho não que acha, é... Gabi? Eu acho que é isso. Me ajuda aí na fotinha aí que tá mínima, quem Eu ficou acho que é fora. isso. Léo Aragão. É, mas assim, vamos excluir os Otávio. goleiros. Porque goleiro é goleiro, Tá bom. gente. Goleiro você tem o seu titular. Então excluímos os goleiros, que são o Léo É. Aragão e o Otávio. Aí Isso. ficaram de fora o João Marcelo, que tá motivos no óbvios. DM, Gamarra, o Wallace, o Japa, Dineno, Rodriguinho. Vocês têm informação do E Japa Bolasse. se ele tá treinando normal? Você tem, produtor, a informação do Japa? Olha Vamos, isso aí vamos pra trazer a informação correta, porque ele tava. O Odroaldo tá nos ouvindo, ele já manda mensagem sobre o Japa, que eu também acho que tá fora e não tem como contar. Você falou do Rodriguinho aí. De todos 6, 9. esses, talvez foi o que menos jogou. O o Jardim, Rodriguinho. principalmente. Rodriguinho não virou no Cruzeiro, gente. Mas E o já Bola- dá pra afirmar que não virou? Ah, dá. Se ele não jogou, se ele não jogou até o momento, Olha, gente. eu vou falar uma coisa pra você. Eu até colocaria o Bolasse ali, porque tenho visto ele entrando. De resto, vocês têm razão e o Jardim tem razão. Porque deixando os dois goleiros de fora, João Marcelo, Gamarra, Wallace, Japa, Dineno e o outro é quem? O Rodriguinho Rodriguinho? e Bolasse. Não tem entrado, velho. Não tem. Não tem O que entrado. tem, o 17º, É verdade. quase o 18º aí é o Bolazzi. É. É o Ele não Bolasse. falou mentira, tá vendo? É. E o Lautaro, E o a gente não Lautaro. colocou ali também, mas também tá fora, né, gente? Não, tá fora e daqui a pouco também o Samuel vai entrar com a gente. Gente, alguns desses caras, Vão ser moeda de troca? eles precisam sair pra gerar O que espaço você tá pra quem vai falando não é chegar. um descarte. Não, gente, é mercado de futebol, Entendi, CJ, entendi. não tem jeito. Eles vão precisar sair pra dar espaço, principalmente na folha de pagamento, dos caras que vão chegar. Não tem o que fazer. Vocês falaram do Lautaro. Lautaro e o Wallace, talvez desses que estão fora dessa lista aí dos 17, São os que ainda os que tem- mais não, os que mais jogaram. Entendi. Os que mais tiveram oportunidades. E no caso do e o que Glorioso... menos teve, talvez o Rodriguinho. Eu queria ainda ver mais o Rodriguinho. Acho que ele ainda pode ajudar. Mas não tem sido tão utilizado. Cara, o Diniz utilizou o Rodriguinho. Pouquinho também, muito pouco. Ainda tem o Kenji, que é um garoto que surgiu ali também. Não, tem os meninos. Murilo, Aí tem o os Kenji, meninos, Murilo tem e o Cauã. É. Que talvez estejam na frente da grande maioria aí. E que estão no processo de profissionalização, Perfeito, né? a transição ali pro- Exatamente. CJ, pra mim os três meninos estão na frente aí, tá? Que isso? Os três Hoje, meninos. pra mim, o Murilo tá na frente Não, dos volantes. Beleza, Rafa. Quando você diz na frente, é o seguinte: eles têm oportunidade, principalmente quando tem que rodar o time. Mas não é aquela coisa assim, eu não sei se o professor conta. Não, esse menino aqui pode deixar que ele é o primeiro Não, suplente. sim. Entendeu? Eu tô comparando ele com os que estão fora. Eu não tô comparando com os que estão dentro da lista. Que estão no nível já que o Jardim fala assim, eu posso contar com esses caras aqui. Entendi. Eu sei que eles vão me entregar. Os meninos estão nessa transição. Mas contando com os que estão fora, eu acho que eles estão na frente da maioria ali. Mas, de novo, acho que Cauã e Murilo, principalmente, o Kenji até menos,
Esses dois, eles entraram muito em razão da circunstância do Cruzeiro Pois na é. Copa Sul-Americana. Exato, que precisava rodar. Não é aquilo que o professor pensa Concordo. visando um objetivo gigante que é o título brasileiro. Acho que o Cruzeiro vai ter que buscar 3 atletas, CJ. E aí já fazendo a conclusão aqui do nosso painel, Leonardo Jardim. Vai precisar de 3 atletas. Precisa de um reserva para lateral esquerdo. Precisa de um reserva para lateral esquerdo. Arriscado deixar o Cauã, você acha? Acho que ele é muito novo. Muito novo. Foi bem no contra o Palestino, mas já não foi tão bem contra o União Santa Fé. Ninguém Gente, foi, né? Contra o União Santa Fé. 16 anos. 16 Não, anos. precisa. Não Né? precisa de um zagueiro, não, capitão. Precisa de um zagueiro, principalmente Zagueiro, lateral canhoto. esquerdo. Zagueiro Ah. canhoto, na minha opinião. Ah. E de um meia-ponta. De um jogador ali pra rivalizar Com o Christian, com o Christian, o com o Wanderson. Wanderson. Esse cara pra brigar mais por essa titularidade de Cara, posição desses dois jogadores. tá bem escolhido. O Samuel ontem à noite, no 98 Sport segunda edição, disse que serão 3, no máximo 4 jogadores. Ele acredita que não mais que isso, né? Informação aí de 3 jogadores trabalhando com essas posições que você disse, indo ao encontro do que você falou. Também concorda? Concordo.